Esses daqui eu vou deixar, talvez aí durante o sermão eu tenha mais uma ou duas perguntas. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, no capítulo 16. A partir do capítulo 14, nós temos promessas de Jesus, e uma das promessas maravilhosas é o envio do Espírito Santo. E essa promessa ela se repete, e aqui no capítulo 6, Jesus continua falando do Espírito Santo, e ele fala algo difícil para os discípulos entenderem, porque no verso 7 do capítulo 16, ele diz: eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Ou seja, é bom para vocês que eu vá para o céu, que eu vá embora. Por quê? Se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo, do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já foi, já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Verso 13. Quando vier, porém, quem? O Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Que maravilha a promessa do Espírito Santo. E nesse último verso que nós lemos, a promessa do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. E aqui diz que ele nos guiará a toda a verdade. Se tem uma coisa que eu quero nessa vida, é ser guiado à verdade. Porque eu, particularmente, não gosto de mentira, não gosto de engano, não gosto de falsidade, eu gosto da verdade. Às vezes não é muito gostoso ouvir a verdade, mas é melhor a verdade que dói do que você viver a ilusão da mentira. É ou não é verdade? É verdade. Eu queria perguntar para vocês, eu quero que vocês me ajudem aqui a construir essa linha de raciocínio. O Espírito ele é da verdade e ele guia a toda a verdade. Me ajudem aí. Quais são algumas das verdades às quais o Espírito Santo nos guia? A palavra de Deus, a revelação. O Espírito Santo, ele nos guia não somente a ler a palavra, ele nos dá vontade de ler a palavra, mas ele nos ajuda a entender a palavra. Muito bom. Que outras verdades? Deus. Mas aí foi muito amplo, elabora. Como? Ele nos leva a Jesus. Nos convence em que sentido, Almir? Nos convence da verdade, nos ajuda a não somente saber da verdade, mas a acreditar naquilo, estarmos convencidos. Ao arrependimento. Então, ele nos leva à verdade de que nós muitas vezes estamos errando, estamos perdidos, estamos pecando. Essa é uma verdade que às vezes não é gostosa de ouvir, mas imagina se você está com alguma enfermidade ou com algum machucado e ninguém te avisa que você está daquele jeito e você está morrendo e não sabe o que está acontecendo com você. Tem gente que não gosta de ir no médico porque vai que ele fala que tem alguma doença. Já ouviram esse tipo de pessoa? Ah, eu não vou no médico não. Sempre que eu vou no médico tem alguma coisinha. É melhor não saber. A verdade de que nós precisamos nos arrepender. Que outras verdades o Espírito Santo nos conduz? A volta de Jesus, né? As maravilhas da obediência à lei de Deus, porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele nos mostra qual é o padrão moral de Deus. Alguém falou mais alguma coisa que eu perdi aqui no meio? Falou da volta de Jesus, falou da lei, do juízo.
É uma boa notícia o juízo, Roberto? Depende. É uma boa notícia. Independe. Porque o juízo, a verdade do juízo, ela inclui que existe um intercessor no céu, um advogado que está à sua disposição, um sacrifício que foi feito no seu lugar. O resultado é que depende, mas a verdade é que existe salvação diante do juízo. Tem uma verdade que vocês ainda não falaram, ainda não chegaram na verdade que eu quero colocar aqui hoje para nós. E nos convence dos nossos pecados, que somos pecadores, nos dá o entendimento da palavra, aponta para Cristo, né, na cruz do Calvário. Maravilha. Todas são verdades muito especiais, maravilhosas. Eu quero compartilhar uma das verdades que o Espírito Santo nos conduz. E ela nos ajuda a vivermos de maneira completamente diferente de quando nós não sabemos dessa verdade. Quando você vai lá no início do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 3, você encontra ali o relato do batismo de Jesus. E no batismo de Jesus, você vai encontrar ali no verso 17. Quando Jesus sai das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, e uma voz é ouvida do céu dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E quando você vai lá para a carta aos Gálatas, no capítulo 4, você encontra a verdade de que não é apenas Jesus que é o Filho amado de Deus, mas eu e você também somos filhos amados de Deus. Nós fomos adotados por Ele como seus filhos, mesmo que estivéssemos distantes, mesmo que a partir de Adão todo o ser humano nasceu desconectado de Deus, o Senhor, através de Cristo, nos reconciliou com Ele, nos adotou novamente como seus filhos. Veja que coisa maravilhosa. O capítulo 4 aos Gálatas começa dizendo: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, quem? O Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. O Espírito Santo clama do nosso coração: Abba, Paizinho, Pai. É o Espírito Santo que coloca em nós a consciência e a certeza de que Deus nos recebe como seus filhos amados, que Ele tem prazer em nós, assim como um pai tem prazer em seus filhos, ama seus filhos incondicionalmente. Eu e você não somos apenas servos no sentido de servir por amor, mas nós somos filhos amados de Deus. Tem uma parábola de Jesus que nós conhecemos muito bem, faz parte de 3 parábolas: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. E a parábola do filho pródigo normalmente enfatiza a jornada do filho longe do pai,
o desperdiçar de todas as riquezas. E essa semana, contando essa parábola para minha filha, porque a gente já tinha lido bastante a história da ovelha perdida, e ela tem um livrinho que conta a história da moeda perdida. Eu falei, filha, eu vou te contar agora a história do filho perdido. Contei para ela essa história. E contando para ela, fui falando para a filha, você sabia que chegou um momento que não tinha mais comida? E aí aquele filho não tinha dinheiro, não tinha comida, e ele foi tentar conseguir um emprego, alguma maneira de conseguir se alimentar, e o único emprego que ele conseguiu foi com os porcos, cuidando dos porcos. Eu falei, filha, você sabe o que os porcos comiam? Era o que sobrava, os restos de comida, aquilo que era rejeitado. Perguntei para minha filha, filha, você lembra quando a comida fica ali, na lixeirinha da cozinha, por um dia, quando abre a tampa, o cheiro que está aquilo? E agora, filha, aquele filho, ele estava ali, longe do pai, cuidando dos porcos, com tanta fome que ele queria comer aquela porcaria. E aí ele lembra do pai, lembra da casa do pai, fala, os servos do meu pai comem melhor que isso, eu vou voltar para casa. E aquele filho volta para casa. E eu falei para ela, o pai estava esperando à porta todo dia, olhando no horizonte o caminho. E naquele dia o pai vê ao longe um vulto e reconhece que é o seu filho. E quando ele vê que era o filho, ele sai correndo para abraçar o seu filho. O filho já tinha ensaiado o que ele ia falar. Fala, pai, eu não sou digno mais de ser chamado seu filho, me aceite como um servo. Eu quero estar na sua casa, pelo menos como um servo. E o pai vai ao encontro, abraça, coloca sobre ele o manto, coloca sandálias, anel, chama os outros servos, fala assim, façam uma grande festa, o meu filho voltou para casa. E aquela festa acontece, uma celebração. E aí eu contei para ela, eu falei, filha, mas lembra que tinha o irmão mais velho? O irmão mais velho voltou para casa, ele passou o dia inteiro trabalhando no campo, voltou para casa. Quando ele chegou em casa, ouviu um barulho de música. E ele chamou o servo e perguntou, o que está acontecendo? Que festa é essa que está acontecendo? E o servo falou para ele assim, o teu irmão voltou. Meu irmão voltou? Não acredito, aquele ingrato voltou e está fazendo... E essa festa toda aí, quem que está dando? Não, seu pai está dando essa festa aí. Ele está animado porque o seu irmão estava morto e ressuscitou. Não. Entra lá para participar. Não, não quero entrar não, não vou entrar. Não vou entrar. E aquele servo entrou lá e falou para o pai, seu outro filho está lá fora, não quer entrar. E aí o pai sai para conversar com o filho, chama para entrar, o filho não quer entrar. E aí o filho ainda reclama, pai, por tantos anos eu tenho te servido, não tenho desperdiçado as coisas tuas, tenho trabalhado diariamente, suado, e o Senhor nunca me deu nem um cabrito para eu comemorar com os meus amigos, e esse teu filho, não é nem irmão, teu filho volta, e o Senhor dá uma festa para ele. E o que o pai fala para ele? Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Você é meu filho. Mas o seu irmão estava morto e reviveu. Nós precisamos celebrar. A parábola não é só sobre o filho pródigo, a parábola não é só sobre o pai de amor, mas também é sobre o filho que estava em casa e não se sentia filho. Tantos anos morando na casa do pai, comendo à mesa do pai, trabalhando para o pai, mas não se sentia filho. Eu não sei como tem sido a sua experiência com Deus, a sua experiência com a igreja, eu não sei como tem sido a sua luta pessoal, eu não sei se quando você olha para Deus, você ainda enxerga um Deus distante, se você se sente devedor e que você precisa fazer algo para compensar o que Deus fez para você, ou então para tentar trazer um sorriso no rosto de Deus. Sério.
Uma pergunta muito forte com a qual nós nos deparamos nessa série de estudos dos pequenos grupos foi: nesse momento, como você imagina que está o rosto de Deus olhando para você? Qual é a expressão que você imagina no rosto dele quando ele olha para você e pensa em você, na sua vida, como você está? Aí ele fala assim: se você imagina uma expressão qualquer que não seja a de satisfação plena, porque ao olhar para você, ele vê o seu Filho Jesus Cristo, que é o seu substituto, infelizmente você ainda não entendeu o Evangelho. Você ainda não entendeu que você é um filho amado. Você pode estar até morando na casa do Pai, mas você vive como se fosse órfão, como se não fosse o seu Pai. O Espírito Santo, ele nos diz: vós sois filhos. E do coração de cada um de nós ele clama: Abba, Pai. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Não porque você fez algo para merecer isso, mas porque Jesus, na cruz, pagou o preço do pecado que te separava de Deus e tornou possível a adoção. Ele é o nosso irmão maior. Nós somos irmãos e filhos de um mesmo Pai. E assim como Deus olhou para Jesus no momento do batismo e disse: esse é o meu filho. Eu imagino uma voz de orgulho, assim, sabe, de pai orgulhoso do filho, assim: esse é o meu filho, amado. E me dá muita alegria, é o meu filho. O Senhor olha para você também. Olha para você, e diz: você é minha filha amada. Ah, que alegria que você me dá. Como eu sou feliz, como eu me comprazo em você existir. Você é o meu filho amado, você é o meu filho amado. Tem uma história muito bonita, um dos milagres de Jesus. Eu vou pedir para o Roberto já vir aqui, que nós vamos cantar em seguida o hino que fala sobre essa maravilha do Espírito Santo, nos revelar que somos filhos. Um dos milagres de Jesus foi a cura, na verdade a ressurreição da filha de Jairo. Você lembra dessa história? Quando ele chega na casa, todos estavam chorando, ele fala assim: não se preocupem, ela está dormindo. E ele entra no aposento, só ficam seus pais, alguns discípulos. E o texto bíblico diz que ele pega a menina pelas mãos e ele fala o quê? Talita cumi. E a menina se levanta. Uma das traduções mais bonitas que eu vi para essa expressão que Jesus usou naquele momento foi quando eu entendi que é uma expressão de extremo carinho de um pai com a sua filhinha. É como se ele dissesse, pegasse as mãozinhas dela e falasse assim: minha filhinha querida, levanta, acorda. Um carinho extremo. Quando Deus olha para você, Ele fala assim: meu filhinho querido, amado, vem. Você caiu, calma, não se preocupa, eu te ajudo a levantar. Você é meu filho, eu não vou bater em você porque você caiu. Você ainda não sabe fazer o que eu pedi para você fazer, você ainda não sabe perdoar, não se preocupe, eu vou te ajudar. Eu vou colocar o que é necessário no seu coração, assim como um pai ajuda um filho. A verdade que o Senhor quer que você compreenda nessa noite, e por isso Ele envia o Espírito Santo para guiá-lo a essa verdade, é que você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Não deixe o inimigo soprar ao seu ouvido palavras dizendo que Deus está decepcionado com você, de que Deus não te ama, de que Deus está distante, que Deus não se importa.
porque essas são palavras mentirosas, e o diabo é o pai da mentira, mas o Espírito Santo é aquele que nos conduz a toda a verdade. Você é meu filho amado, em quem me comprazo. Confia em mim. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Eu estou caminhando com você. E eu estou te guiando no caminho. Nessa noite eu espero que você saia daqui com essa certeza no coração. E que você viva os dias restantes dessa semana e da sua vida sob essa perspectiva de Deus. Sob essa verdade que o Espírito Santo te conduziu nesta noite. Você é muito amado, você é muito amada, porque você é um filho e uma filha de Deus. Amém? Nós vamos cantar agora um hino, convido vocês a ficarem em pé. Coloca aqui pra gente, Caio. Suave Espírito. Esqueci o título do hino. Esse é um hino muito bonito, que fala sobre o Espírito Santo entre nós, falando ao nosso coração. Eu quero convidar você a cantarmos juntos, então. Vamos juntos? Há um suave Espírito entre nós, é do Espírito de Deus a doce voz. Vejo em cada rosto resplendor da presença do Espírito do Senhor. Cante comigo. Ó Santo Espírito, vindo do céu, fica conosco, enche-nos de fervor, e por tais bênçãos rendemos-te louvor, e assim reavivados vamos todos ser por teu poder e amor. Vamos continuar? Há prazer em cada coração, pois o Espírito desperta em nós o amor. E nos faz viver em união, animosos no serviço do Senhor. Um pouquinho mais rápido. Ó Santo Espírito, vindo do céu, fica conosco, enche-nos de fervor, e por tais bênçãos rendemos-te louvor, e assim reavivados vamos todos ser por teu poder e amor. Amém. Oremos. Querido e amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo, Ele está entre nós. Muito obrigado porque o Espírito Santo torna a presença de Cristo mais real e mais próxima na nossa vida do que se Ele estivesse andando aqui fisicamente entre nós. Ele fala ao nosso coração, Ele fala à nossa mente, Ele nos lembra as palavras de Jesus. E Senhor, esse Espírito Santo, Ele tem nos conduzido a tantas verdades maravilhosas.
a verdade de que o Senhor Jesus morreu na cruz em nosso lugar, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, a verdade de que Ele irá voltar muito em breve para nos buscar, a verdade de que mesmo sendo pecadores, mesmo estando tão longe do ideal de Deus, o Senhor enviou o Teu Filho para nos resgatar, para nos reconectar a Ti. E nessa noite, Senhor, o Espírito nos conduziu à verdade maravilhosa de que temos em Ti um Pai de amor, que somos filhos e filhas Teus. Senhor, não deixe as vozes que muitas vezes falam à nossa mente, seja de algum trauma, seja de alguma dificuldade por experiências no passado, seja a voz do inimigo falando, faça com que nós deixemos de nos sentir Teus filhos. Senhor, nós estamos na Tua casa, nós vivemos na Tua casa, Pai, não nos deixe ser como aquele filho mais velho da parábola, que estava com o seu pai, mas não se sentia filho, que trabalhava, mas se sentia um servo, que não era como um filho que tem o amor do pai. Senhor, nós queremos permanecer na Tua casa, não queremos ser o filho pródigo, Senhor, mas nós queremos permanecer na Tua casa, vivendo como filhos e filhas, que temos a certeza do amor de um pai que cuida de cada um de nós. Essa é uma verdade maravilhosa, Senhor. Que essa verdade nos ajude a vivermos o dia a dia de maneira diferente, a enfrentarmos os problemas com a cabeça erguida, a não desmoronarmos, Pai, diante de um imprevisto, de uma doença, de uma tragédia, mas a confiarmos que o Senhor, mesmo nos momentos difíceis, está cuidando de nós. A orarmos com fé de que o Senhor já está agindo, porque o Senhor nos ama, e o Senhor tem prazer em nos dar as coisas que são boas, e a maior de todas elas, o Teu Santo Espírito. Senhor, que a certeza de sermos Teus filhos, que somos amados e aprovados por Ti, nos livre da necessidade da aprovação das outras pessoas, nos livre, Pai, da dependência de um feedback positivo para achar que nós somos queridos, que somos bons, que somos amados, mas que nós encontremos tudo isso em Ti. Nos leva, Pai, em segurança para os nossos lares. E nos dá, Pai, a alegria de muito em breve nos reunirmos junto com todos os nossos irmãos, ao redor daquela mesa grandiosa, onde celebraremos as bodas do Cordeiro. E o Senhor, o nosso Pai, estará sentado ali juntamente com o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus. Nos dê essa alegria, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.